Amém. Eu penso que todos nós pudemos, pelo cantar dos hinos, levantar o nosso louvor ao Senhor, expressar nossa gratidão a Ele, que Ele se tornou nosso Salvador, que Ele pagou o preço por nós na cruz do Gólgota, e que podemos exclamar, está consumado, e a sua vitória é também nossa vitória. Nós somos gratos por aquilo que ouvimos ontem à noite, da carta aos Romanos, capítulo 12, mas também pelos acontecimentos no Monte Moriá, lá onde Abraão confiou em Deus, creu a Deus e mostrou obediência a Deus. Lá, posteriormente, Deus deixou construir o templo. E o mesmo é também no nosso tempo, que Deus lá edifica a sua congregação, lá onde cremos nele, onde confiamos nele, e onde somos obedientes à sua palavra. Nós não precisamos olhar somente para o tempo da reedificação do templo. Nós vimos o agir de Deus no nosso tempo, no qual podemos olhar e no qual podemos confiar. E para isso também todas as exortações ontem dessa carta aos Romanos, do capítulo 12, foram concedidas. Toda essa lista de coisas, e a única coisa que temos que fazer é o que está escrito no primeiro versículo, nos trazer a nós mesmos ao Senhor como sacrifícios vivos, assim como ouvimos e cantamos nos hinos, que Ele se trouxe por sacrifício a nós, assim também o Senhor quer nos ter totalmente para si, e somente então a outra coisa pode ser atuada e que possa se cumprir. Justamente nesse capítulo 12 é tão diretamente claro, lá está escrito, atentai aos outros, honrai aos outros mais do que a ti mesmo. Isso não vem de nós mesmos. Estejais fervorosos no Espírito, mas isso não pode vir de nós mesmos. Mas a sequência é a seguinte: pelas preciosas promessas, nós temos parte na natureza divina, nós recebemos isso. E se Deus coloca a sua natureza dentro de nós, atua dentro de nós, então sem o nosso adicionar, sem o nosso agir, podemos cumprir isso. Então tudo que está escrito nessa carta dos Romanos, nós podemos cumprir e agir de acordo. Porque Deus nos concedeu a força para isso, porque Ele nos guia e porque Ele nos transformou totalmente. E por isso nós nos reunimos também nessa manhã. Não basta somente ouvir, mas nós temos que também vivenciar e nos, de fato, estender para vivenciar as coisas que Deus quer nos conceder. Assim como ontem foi enfatizado a oração, não somente que aqui nos reunamos e oremos e depois vamos embora. Não, nós temos que ir juntos à oração e na oração expressar com gratidão, naturalmente pedir ao Senhor, atue isso, o que é agradável a ti em mim, mas também agradecer-lhe, Senhor, eu te agradeço que tu fizeste, que eu não preciso partir daqui como eu vim, mas que tu estás no nosso meio para confirmar a tua palavra. E com esse anseio nós temos que vir aqui, estar sentados debaixo da proclamação, senão Deus não poderá atuar em nós assim como Ele deseja. E isso é o que nós queremos, que a sua vontade aconteça. Esse é o nosso anseio também nessa manhã. Eu desejo ler para a introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 17. A partir do começo. Mateus 17, desde o começo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém. Até aqui essas palavras. Que acontecimento poderoso lá no monte. E Pedro, ele expressa aqui no versículo 4, Senhor, estamos aqui bem. Se quiseres, faremos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Elias, o ministério que trouxe os israelitas de volta ao Senhor. Moisés, o ministério que guiou os israelitas para fora do Egito até a terra prometida. Pedro sentiu bem lá, ele queria construir 3 tabernáculos. E se pensamos no nosso tempo, também nós tivemos 2 ministérios poderosos. Nós podemos sentir com Pedro aqui. Também nós gostaríamos de ter esse poderoso servo de Deus no nosso meio, mas também foi a vontade de Deus no nosso tempo que eles não estejam mais conosco aqui. Mas não se trata que construamos 3 tabernáculos, mas o Senhor foi e preparou-nos um lugar. E Ele também disse, eu edificarei a minha congregação. E nesse contexto também disse, não temais, confiais a Deus e confiais em mim. E isso agora, nesse tempo, vale para nós. Confiar no Senhor e ouvir a Ele, somente olhar para Ele. Não que digamos, aqui nós temos uma doutrina do irmão Branham, temos uma doutrina do irmão Frank, mas esses ministérios nos levaram de volta à Escritura, nos trouxeram a palavra, nos ensinaram para que pela graça pudéssemos receber a palavra revelada de Deus, assim que possamos ter esse fundamento. E Pedro entra especialmente nisso ainda. Ele teve essa vivência e ele passa novamente aqui, brevemente. Eu quero ler para isso de 2 Pedro 1, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Aqui está. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vosso coração. Amém.
Essa estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Pedro passa esse acontecimento novamente. E então, ele passa e diz no versículo 19, e temos muito firme a palavra profética que nós possuímos. Nós vivemos num tempo profético. O irmão Branham, ele diz repetidamente, se tornou luz ao anoitecer. E nós possuímos essa palavra profética. Todos os outros têm seus cultos, suas reuniões e fazem o que querem. Mas na nossa posição foi dada essa palavra, foi colocada em nosso coração. E nós podemos atentar para ela. Nós sabemos o que em Mateus 24 está escrito, em Lucas 21. Todo o falar do tempo do fim do nosso Senhor. Nós podemos começar algo com isso, se está escrito lá, que o Evangelho será pregado a todos os povos e nações e então virá o fim. Nós podemos começar algo com isso. Se é perguntado no capítulo, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocará sobre os seus servos? Nós podemos começar algo com isso, que a figueira foi revivificada e traz frutos, que Israel foi à sua terra natal novamente. Nós podemos começar algo com isso, que em Malaquias 3, 23, o profeta Elias foi profetizado antes da vinda do Senhor. E se passarmos para o livro do Apocalipse, diz revelação de Jesus Cristo, todo o livro não foi selado, mas os selos foram abertos, tudo nos foi revelado. Então já está no começo lá. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem e que mantêm as palavras da profecia, tudo que está escrito lá. E no último capítulo está ainda para isso, em Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia, porque o tempo do cumprimento está próximo. Então está lá também o que devemos fazer, que o justo deve cumprir a justiça adiante, o santo se santificar adiante. É um tempo da preparação no qual estamos. Isso nós reconhecemos, que estamos agora nesse tempo, antes do Senhor, que temos que nos deixar preparar. É um tempo muito sério. Em uma das últimas pregações que ouvimos, o irmão Frank até falou àqueles que ficaram para trás, que não tomaram parte no arrebatamento. Não somente a noiva. Isso nos deveria levantar o anseio de não somente pertencer àqueles que ouviram, mas nos tornar os praticantes da palavra, aqueles que aceitaram a palavra na fé e também vêm ao Senhor e pedem que Ele possa cumprir em nós, para que estejamos preparados quando o Senhor retornar. Em Hebreus 10 está escrito, só virá um pouquinho de tempo, então virá aquele que deve vir. Mas antes disso está escrito, perseverança vos falta para, após o cumprimento da vontade divina, para que alcanceis a promessa concedida. Qual é a vontade divina para nós? Em 1 Tessalonicenses podemos ler, a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, se trata do tempo de preparação. E também em Hebreus 10, também foi dado referência que não devemos perder nossas reuniões. Quão mais próximo o dia do Senhor vemos que chega e quão próximo está o dia diante dos nossos olhos. E então, como é prática no meio de vós? Não. A fé vem da pregação e a pregação da proclamação. E então, por isso chegamos à reunião e para estarmos debaixo da pregação, na presença de Deus, mas também pós disso em oração para receber o que ouvimos na pregação e também aquilo que expressamos através dos hinos juntos. Tudo isso faz parte, porque Deus determinou assim na sua palavra. Também Tiago fala disso, que devemos perseverar com paciência, assim como
agricultor, porque a vinda do Senhor está próxima. Mas ele também diz, não suspirais uns contra os outros, amados irmãos, porque o juiz já está à porta. Também, essa é uma palavra diretamente para o fim. Não suspirar um contra o outro. Pedro diz de forma parecida. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Assim, então, estejais sóbrios para a oração. Mas em tudo, tenhais um amor íntimo uns para com os outros. Também isso é tão importante, senão o Senhor não poderá retornar, senão nós não estaremos preparados. Mas como nós ouvimos, o Senhor quer atuar tudo em nós. Nós não vivemos nas trevas para que o dia do Senhor nos surpreenda, mas como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós podemos nos vestir de todo o armamento de Deus e resistir ao inimigo e confiar que não fomos determinados para o juízo da ira, mas que alcançamos a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso está também escrito em 1 Coríntios 1, que nós não ficamos para trás em uma das dádivas da graça, enquanto esperamos pela vinda do Senhor. Nós, que, como está escrito nesse capítulo anteriormente, estamos firmados na palavra, que nos tornamos ricos em todas as coisas. O Senhor nos fez ricos pelo ensinamento, pelas promessas, por tudo que Ele nos concedeu. Mas agora se trata também de reconhecer, nós não ficamos para trás, não, nós temos que caminhar adiante na fé, prosseguir com o Senhor. Aquilo que está na sua palavra, nós queremos ter agora, nós queremos ter parte na natureza divina, nós queremos que o Senhor chegue ao seu direito conosco, nós queremos que a sua congregação nesse tempo se torne revelada, e para isso o Senhor possa nos conceder graça, também nessa manhã, debaixo da proclamação. Sim, em 1 Coríntios 10 está escrito sobre o povo de Israel, eles foram todos juntos com o Senhor, com o ministério de Moisés. Também nós fomos com o ministério, junto caminhamos, estavam debaixo da nuvem, está escrito. Mas o que havia lá? Resmungar, deleites próprios, idolatria, tudo isso estava lá, o que não agradou ao Senhor. E então, está escrito nesse capítulo, que tudo isso foi escrito lá como alerta para nós, porque o fim do tempo do mundo está próximo. Ó, irmãos e irmãs, como foi numa pregação do irmão Frank há pouco, não resmungar, mas gratidão. Nós já expressamos isso através dos hinos, gratidão pela cruz, pela redenção, pela salvação. E a gratidão também que chegamos na possessão da palavra profética, que não precisamos estar assustados e também não temos que estar assustados com aquilo que o Senhor exige de nós, mas que nós podemos confiar nele. Isso que Ele possa nos conceder hoje, que não partamos como chegamos, mas que possamos receber aquilo que Ele nos preparou nessa manhã. Vamos nos levantar juntos e trazer a reunião ao Senhor em oração. Amado Senhor, juntos nós te falamos mais uma vez obrigado. Nós encontramos graça diante de Ti. Tu nos deixaste saber os Teus caminhos. Tu consumaste o sacrifício na cruz para nós. Não estamos aqui como pedintes, nós somos filhos de Deus, que Tu, Pai do céu, Tu nos educas, nos formas, de acordo com a Tua imagem, assim como Te é agradável. E por isso nós nos trazemos a nós mesmos de novo diante de Ti e pedimos a Ti. Deixa a Tua vontade acontecer em nós. Fale através da Tua palavra a nós. Mas não nos deixa ficar só no ouvir, mas cumpra a Tua palavra em nós, para que não partamos como chegamos, mas que possamos dizer, aconteceu conosco, todas as promessas são sim e amém, para a Tua glorificação através de nós. Isso nós cremos, e é
Isso que nós desejamos. Nós te agradecemos por estarmos na possessão da palavra profética, que não precisamos perguntar por seres humanos, mas que tu nos revelaste a tua palavra, que a tua palavra fala conosco, que a tua palavra tem tudo a nos dizer, que a tua palavra cumpre em nós aquilo para o qual é enviada. Nisso nós confiamos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Tu estás conosco. Nós olhamos para ti hoje e pedimos a ti, abençoa-nos aqui localmente, mas também mundialmente, todos que estão conectados. Esteja com todos os irmãos servidores, com todas as congregações. Traga-nos ao mesmo passo e guia-nos para o alvo, Senhor. Nós confiamos que a tua vinda está muito próxima. E pedimos a ti, deixa-nos estar preparados quando tu retornares, por tua graça. Nós cremos nisso de todo o coração, que nós estaremos preparados, que estaremos lá quando tu retornares. E confiamos em ti também nessa manhã. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.